Opa! E aí, galera? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também estou bem. Mais uma vez era perguntar. E dessa vez aqui mais um videozinho, mais um react aqui do Juliano, nosso querido da Cartoon. E dessa vez a gente tá vendo com o casamento e o fim da série Steven Universo Futuro. É, o videozinho de Steven aqui. Pô, Steven é bom demais, né? Pra quem não viu, tem aqui react aqui no canal. A gente assistiu o Steven inteiro e foi bem legal. E eu também não tô aqui sozinho, eu tô com a galera aqui do YouTube. Ela tá assistindo aqui conosco. Então, agora o canal tá tendo lives também, então se você quiser assistir as lives do canal, você vai ajudar muito. E também você pode se tornar um membro também, todo o conteúdo antecipado, além de vídeos exclusivos, e dar aquele apoio enorme pro canal. Falando daquele apoio enorme, esse vídeo aqui é patrocinado pelo Gatim. O Gatim fez a boa na livezona, mandou um react brabo, e eu tô bem animado pra assistir. Obrigado, Gatinho World. E agora sim, sem muito mais delongas, pau no gato. Estou trazendo hoje um vídeo mais sério sobre um tema que vocês pediram muito para que eu falasse no Que último susto. vídeo sobre o livro End of an Era, que é para falar sobre como foi a luta da criadora da série Rebecca Sugar para que Grande Rebecca acontecesse o Sugar. casamento de Ruby e Safira, né, o casamento da Garnet, o que isso significou e o que acabou gerando para a série. Rebecca começou a falar sobre o casamento lá pela página 97 de 280 que o livro tem. Logo após falar um pouco do episódio The Question, ou A Pergunta, que até teria um Pô, nome esse livro diferente, tem cara quando de Ruby bonitão foge e também, decide hein? se tornar uma cowboy. Tipo, é o desenho compilado em um livro? Começa Bravo. contando que mesmo o episódio só tendo acontecido no meio de 2018, ela já tinha os rascunhos e ideias para o casamento desde 2016, alguns até em 2014, quando a série não tinha nenhum ano de estreia nos Estados Unidos. E algo que ela e os demais produtores da série sabiam com certeza é que queriam que Safira usasse um terno e Ruby o vestido branco de noiva, sendo esses dois um dos que já tinham há muitos Ixi, ficou anos. bem bonitos, tá? Nossa, ficaram Em bem bonitos. 2016 ela foi pro casamento em Taiwan e lembra da boa impressão que as flores no cabelo da noiva causaram, pensando naquele tempo se colocava ou não flores no cabelo da Ruby. E como nós sabemos, ela acabou optando por colocar. Enfim, ela ressalta que essa história do casamento levou anos para acontecer. Não anos porque ela estava escrevendo desde muito antes, não. Anos para ser aprovada e realmente poder acontecer. Quando apresentaram a ideia É, de a Ruby e Cartoon Safira Network pro falou, Cartoon, aqui não. Aí a Rebeca, não, mas é o casamento, pá, não sei o que, é mó importante pra série, faz todo sentido dos personagens e tal, tem toda uma história por trás. A Cartoon. Calada a Rebeca Sugar. Foi triste, mano. no Mas episódio rolou, mas rolou. Não do Libertador, jeito que a gente queria, mas rolou. o Jailbreak, o último episódio da primeira temporada que estreou originalmente em 2015, então isso deve ter acontecido no final de 2013 ou em 2014, disseram que elas não poderiam ter um relacionamento romântico, ou seja, não poderiam ser desenhadas ou tratadas como namoradas ou parceiras românticas. O departamento de padrões e práticas do Cartoon, que nada mais é que um departamento que normalmente tem nas redes de televisão estadunidenses, que é responsável pelas questões morais, éticas e legais, disse para Rebecca que elas não poderiam se beijar. E foi isso que aconteceu, porque se a gente relembrar o Te episódio quebrou. Libertador, na Não, parte que terminou Ruby e não. Safira finalmente se encontram e tal, antes de formarem a Garnet, aparentemente nessa cena elas já iriam se beijar de verdade, nem que fosse só um selinho. Porém, o que acontece é Safira dando um beijo na testa de Ah, essa Ruby cena é muito bonitinha também, antes delas cara. se agarrarem e formarem a Garnet. Fora dessa reunião, o executivo da Rebecca foi, não oficialmente só entre eles, perguntou se elas eram um casal, coisa que ela respondeu com certeza absoluta que sim, é claro que elas são. Elas cantou até uma música sobre o como estão apaixonadas uma pela outra. Se referindo provavelmente a Mais Forte Que Você, porque eu acho que nessa época a história Puta, de como essa Garnet pra surgiu mim ainda ainda é uma não das melhores lutas de todo esse universo, tá? Todo tinha do sido futuro. Tá? apresentada. Ela queria que elas fossem um casal mega icônico de desenhos, queer, interracial, de gênero expansivo, que seria algo como alguém com uma personalidade e identidade que está acima dos padrões pré-estabelecidos de gênero, o que seria meio que uma resposta oposta dela, o Mickey e a Minnie Mouse, né, que são um casal infantil completamente explícito de dois ratos heteronormativos. Mas, né, isso foi em 2014, quando o casamento entre pessoas de mesmo sexo nem era legalizado em todos os estados dos Estados Unidos, em que ainda tinha muito mais estigmas e tabus do que tem agora em relação a conteúdo LGBTQIA+, para crianças. Aí, quando o Libertador finalmente estreou, a audiência que não é burra percebeu o que eles estavam fazendo e dando a entender com Ruby e Safira. Isso sem Exato. contar no amor É aquele velho ditado, pra bom entendedor, meia palavra basta, né? e na relação entre Rose e Pérola, que era outra relação lésbica que só estava mais implícita e menos evidente, por mais que tivesse lá o tempo todo e fosse Mas platônico. a questão Tudo aqui da Rose e Pérola, pelo menos quando eu tava assistindo a série, eu via mais como um amor platônico. Né? A gente não é, é bem diferente da Ruby e Garnet. Da Ruby e Safira, né? Bem diferente. Eu sentia mais até um pouco de obsessão ali. Pra mim não dava nem como comparar. isso sempre teve lá desde a primeira temporada da série, porém eles não podiam confirmar nada disso desses relacionamentos e casais oficialmente.
O pior e o maior problema disso tudo é que o Cartoon Network americano, que é o mais importante do mundo, e pipipipopopó, precisava A que a empresa série é funcionasse americana, né? Então, cartão americano. internacionalmente, não só nos Estados Unidos, o que fazia com que eles tivessem que seguir padrões internacionais de países muito conservadores, como a Rússia, que, salvo engano, há alguns anos já baniu o streaming da programação, ou até de países louco, do tá Oriente banido? Médio, que são ainda mais atrasados. Por isso que tinha tanta coisa com questões LGBT e desse tipo. Se algum dos representantes desses cartoons retardados no sentido de atrasados, tá? Sequer parassem para ler qualquer uma das entrevistas online que a Rebecca já deu falando da série, tipo, do que ela queria, do que representava, ou até do empoderamento feminino das personagens, isso faria com que perdessem o patrocínio desses países e, com isso, eles estariam acabados. Por isso, a maioria das coisas de Steven Universo são implícitas e não explícitas. O que é que eu quero dizer? As Mas dizem assim, mulheres na questão do eu vou te falar uma coisa pra você. Eu gosto quando você deixa. Claro, são jeitos e jeitos de contar a história. Mas eu gosto que quando você deixa coisas implícitas, né? Pra você, assim, ter que prestar atenção, entender aquilo. Eu não gosto quando joga na minha cara. Tipo assim, pô, eu não tô falando desse caso, né? Não tô falando desse caso especificamente. Mas, tipo assim, pô, eu consigo fazer o mais um dois, tá ligado? Eu gosto quando é um pouco assim mais. Pode ser mais explícito, mas nem tanto. Não precisa ser, tipo assim, na minha cara, tá gênero, ligado? é algo explícito, tá lá para todo mundo ver. Rose Quartz ser bissexual ou até pansexual, que eu acho que é algo que se encaixaria muito melhor nela, é algo implícito, que você só vai saber se parar para olhar e analisar, sendo essa a intenção deles. Que Então, tenha bom, representatividade, mas que passasse despercebida pela maioria desses cartoons internacionais. Toda vez que a Rebecca fazia uma aparição é o pública, famoso faz, mas não faz. por exemplo, numa Comic Con, ela não podia responder perguntas, por exemplo, de como ela conseguia fazer aquilo no desenho, que normalmente eram perguntadas do tipo, como você tá se safando dessa? Tipo, fazendo esse tipo de coisa no começo do desenho. Pegando um gancho aqui com Hora de Porra. Aventura, desde as temporadas finais, Porra, aí é esculacho demais, tá ligado? Imagina, você tá fazendo o bagulho na miúda. Na miúda, tô na miúda. Miúda, miúda. Aí vai lá, os cara. Aí, ô Rebeca, como é que tá fazendo pra fazer questão aí, mano, LGBT, se o Cartoon não deixa? Porra, eu tô aqui na miúda. Tô aqui na miúda. óbvio que Jujuba e Marceline se gostavam e iam resultar em um casal lésbico. Na verdade, tinha dica disso desde as primeiras temporadas, que eram Não, extremamente isso sutis. já era meio claro, né? Mas nas finais estava na cara de todo mundo aquilo. Mas aí o que é que o Ben fez? Não, O pera aí, criador também tá fazendo até o futuro do Steve. Calma aí, vamos pular, pra mim. que tinha entre o fim e a Jujuba ou até da Ê! Marceline, como ele queria, e no episódio final, pá, aconteceu um beijo. Acho que pra ele foi tipo, Dani, esse é o episódio final mesmo, não podem parar, então vai ter beijo sim. Foi uma abordagem esperta dele, só não tão relevante e representativa quanto Ruby e Safira. Rebecca queria tudo de romântico e mais clichê que um casal poderia ter pra Ruby e Safira. A reunião romântica delas, um episódio de briga dramática, uma história romântica de conto de fadas de como se conheceram, um episódio de beisebol de comédia romântica, pra ela isso Esse só episódio é faria muito sentido bom se também, tá? fechasse com É muito chave bom. de ouro com um grande casamento animado. Não, Então é era a The equipe Live da Memento, que eu já formular falei a contigo primeira já. proposta Posso do falar casamento isso da também. Garnet e entregaram para os executivos analisarem em 2015. Naquela época se chamava If You Love Yourself So Much, ou Se Você Se Ama Tanto, que seria um episódio apenas de 11 minutos, bem normalzinho, da Garnet se casando com ela mesma, o que seria uma versão bem mais implícita e bem menos explícita do que o casamento como a gente teve. Que, aliás, só me lembra da Sue Sylvester de Glee, que literalmente se casou com ela mesma. E por Nossa, mais que mas fosse que- infinitamente inferior à Tá. representatividade que Eu tivemos, falei, que roupa responderam que é pra ela o essa? seguinte: os padrões podem protestar em algumas linguagens mais diretas sobre a Garnet como um relacionamento de compromisso, então talvez precisemos ser mais sutis ao mencionar sua identidade para as lentes do casamento. Só que ela não queria ser mais sutil, recebendo várias sugestões para mudar esse tipo de celebração Jen, até que ela decidiu dar uma pausa para pensar em uma forma mais inteligente e direta de tratar o casamento e fazer com que a ideia passasse. Só que aí, em junho de 2016, Ian J. Key, que já foi um produtor de Steven Universe, parte da Cree Universe, né, e até criou seu próprio desenho, que é OK Caio, já namorava a Rebecca há anos Ok, e Caio. a pediu Ah, não, não é o casamento, fazendo Caio. Caio. dizer, pronto, agora não tem mais jeito. Garnet sempre foi baseada no relacionamento dele, sendo ela a Ruby e ele a Safira. Então ela não estaria sendo honesta nem com os fãs, nem com ela mesma, nem com nada, se não houvesse um casamento. Decidiram que seria uma parte inexorável da história que ia acontecer sim. E nisso Tem que começou o acontecer. vai e vem pra que a história fosse aprovada. Só que nunca diziam quais eram as preocupações reais com aquilo. Só vinham com coisa tipo, nossa audiência de 6 a 11 anos vai gostar ou vai crescer com isso. Sendo que Ben 10, o original, tá, teve um casamento ali nisso. Nas Meninas Superpoderosas, teve o casamento do Macaco Louco. Então claramente Cara, a não, audiência Macaco Louco queria casou, assistir velho. esse casamento. Depois disso, vieram com o argumento cocô de que seria fora do personagem Steven querer que Garnet tivesse um casamento. Porém, eles já tinham se preparado para isso com o episódio do livro aberto, que tinha ido ao ar há anos, e que Conan critica tudo do casamento do final do livro, sendo que Steven amou o casamento, o bolo, e sempre gostou dessas coisas. Esse Ela livro é não bom ia também. desistir do seu casamento, Steven é então bom toda demais, vez que eles vinham com uma desculpa diferente, ela vinha com uma solução diferente.
Se não ia ser divertido o suficiente, ela colocava um grande número musical, uma grande luta, um especial de meia hora, tanto é que o episódio reunido só é um especial por causa do casamento, deixando a ideia do episódio tão divertida que deixaria as crianças em êxtase. Aí eles Só que vieram esse com... episódio é bom demais! Se tiver um casamento gay, então todo desenho vai ter um casamento gay. Aí ela, sim, meu Deus, por que não? Aliás, por isso faz muito sentido o meme de que a Rebecca Sugar teve que correr para que a Casa da Coruja pudesse andar, já começando a série com uma protagonista Pera. confirmada. Não é o contrário? A Steven Universe teve que andar pra Casa Coruja poder correr. Inclusive tem react aqui da Casa Coruja no canal. Você pode ver aqui, se torna no mesmo canal, que ajuda muito mais o canal de pé também. Sexual, e a garota que ele gosta é lésbica. Eventualmente, a decisão sobre essa questão veio dos executivos principais. Ela poderia lançar o episódio do casamento, mesmo sabendo que era uma decisão muito difícil, que isso faria eles serem tirados do ar em muitos países por aquilo. Contudo, naquela época não sabia. É foda essa escolha, né? Você tem que escolher entre sucesso ou fazer o que você quer fazer, né? Sabiam o que significaria o fim do desenho. Disseram a ela que esse seria o último suspiro do show, o que levou ela a começar uma campanha para que houvessem mais 6 episódios de conclusão que se tornaram o Arco da Era 3, os últimos episódios da quinta temporada antes do Steven Universe convencional acabar. Para conseguir isso, os executivos queriam que a Rebecca confirmasse nesse episódio que Steven é o líder das Crystal Gems. Eles sempre quiseram que ela confirmasse que ele era o líder, por mais que ficasse óbvio que as únicas líderes que houveram foram Rose e Garnet. Seria muito desconexo a essa altura dizer que ele é o líder, por mais que ele tenha evoluído muito e tudo mais. Tipo, ele é o protagonista. Eu passo pano pro Steve Leader, tá? Eu passo pano pro Steve Leader. Mas é só isso, não o líder. Mas, se ela fizesse isso, poderiam considerar em aprovar os episódios finais daquela temporada. Então, nesses episódios finais, ela confirmou que Steve é o coração das Crystal Gems. Lembra do nome do evento nos Estados Unidos? The Heart of Crystal Gems, que era o coração das Crystal Gems. Ela não confirmou que ele é o líder, dando mais uma ludibriada no cartão. Ele só era o líder em situações que as Gems não tivessem condições ou quando Garnet não estava, tipo em Dama de Honra antes do casamento. Era uma coisa que ela tinha que policiar muito o Cartoon Network em publicações ou propagandas há vários anos para nunca dizerem que Steven era o líder das Crystal Gems, porque ele não era. Dar essas ludibriadas de deixar o Steven numa posição de líder por causa da situação foi uma das muitas coisas que a Rebecca teve que fazer para que a série tivesse um final decente, que não acabasse exatamente com o casamento e uma conclusão mínima. Mais tarde ela conseguiu que aprovasse um filme musical que concluiria melhor essas coisas e acabou vindo com a minissérie de Steven Universe Futuro que concluiria a série de vez. Ou pelo menos por hora do contrato. Assim, ela deu vários problemas, mas ela conseguiu remediar bastante, né? Tipo, que a dependência internacional assim, entre aspas, né? Pelo menos ela conseguiu dar conclusão. de países preconceituosos e atrasados. Então é isso, galera. De longe esse não foi um vídeo good vibes ou que levantou o astral de alguém, mas é um vídeo que todos os fãs deveriam ver pra saber do sacrifício da criadora da série que eles tanto criticam e cobram. Papo reto, Steven Universe é bom, hein? Steven Universe é o primeiro desenho que a gente viu aqui no canal, cara. O bagulho é bom. Eu gostei bastante, cara. Bom, rapaziada, mas é isso. Comentem o que mais vocês acharam, tá? Se puder também se inscreva no canal, ative o sininho, muito importante, deixar aquele likezão ajuda bastante. Também lembrar que esse vídeo aqui foi patrocinado pelo nosso querido Gatin World. Muito obrigado por esse carinho. E se você também quiser pedir vídeos assim, a gente pode assistir na livezinha lá. Só colar na livezinha, Gatin World fez a boa, fechou? E é isso, rapaziadinha. Muito obrigado de coração. Quer se tornar meu canal que ajuda muito, mas teu canal de pé. E valeu. Falou!